Já. Recording in progress. Bom dia a todos. Sou Vitelma. Estou aqui hoje nessa manhã para passar um pouco para vocês aí de Bom um. dia, Vitelma! Tudo bem? Maravilhosa. Sejam muitos bem-vindos aqui a essa sala de pessoas maravilhosas. Já começamos o dia com a excelente aula, né, de conhecimento aí da Érica, da Alcione. Fico muito feliz pelo desempenho delas e será as próximas aqui nos contar essas maravilhas de conhecimentos que ela tem. E eu Parabéns aqui para essas meninas maravilhosas. vou tentar de uma forma bem clara passar algo para vocês. Espero que seja proveitoso, né? E é isso. Eu vou falar um pouco de como é que foi a minha história e como é que eu cheguei hoje na Vital, né? Junto com essa equipe maravilhosa que Deus tem colocado aí no meu caminho, tem me encarregado, não tem deixado eu desistir, né? Como todos, alguns, que não sei se todos estão aqui, conhecem a mim. Eu sou Vitelma, eu já fui uma pessoa também que tive um comércio, fui empresária, né? Desde os meus 16 anos eu trabalho e aos 20 anos eu fui comerciante, né? Comecei a trabalhar aí como empreendedora, 250 né? metros, faça um retorno. Dando de um negócio, né? E eu sei o que é a gente trabalhar e de uma certa forma escorregarmos e a vida tá aí para nos dar umas rasteiras. Então, eu passei por um processo bem doloroso na minha carreira como profissional, trabalhando. Quebrei 2 vezes, né? Tive problemas financeiros, porque não é fácil. Sabemos que o mercado hoje ele é muito competitivo. E no meu ramo que eu atuava antes, que era o comércio de bebidas, infelizmente é um comércio muito prostituído, porque muitas pessoas trabalham na informalidade, né? E eu ali, junto com meu ex-marido, trabalhamos muito certinho, nós sempre fomos muito certinho em trabalhar, em fazer aquilo que tem que ser feito. Para a estrada, E aí vem as concorrências, né? E começam a furar os seus olhos. E aí fomos muito apontados, porque nós éramos muito grandes. Eu tinha 40 funcionários. E aí os clientes não entendiam o porquê que aqueles preços que eu tinha era maior que o concorrente da esquina, do boteco, do metro quadrado. E aí eu sentia meio assim desconfortável. Eu falava assim, então, você conhece lá a procedência do seu colega que está oferecendo esse produto? Então existiu muito essas coisas, né, no ramo da bebida. E eu sempre fui daquela forma que meu ex-marido me ensinou muito. Que infelizmente nós temos que trabalhar e dividir com o nosso sócio, né, que é o governo. E uma coisa que ele falou, que eu sou muito grata a ele por me ensinar, é que ele falava assim: eu quero pagar 100 mil, 80 mil, que seja 200 mil de imposto para o governo. Porque se eu estiver pagando 200 mil para o governo, eu também vou estar colocando no meu bolso. Então, nós nunca tivemos problema de arcar com os custos de impostos. Então, fazia isso. Mas a vida, ela é de altos e baixos, como diz o Robson, né? E aconteceu que a gente houve a nossa separação e aí tudo desanda. Infelizmente, um lar separado, as coisas começam a desandar. E aí começou a minha trajetória de vários acontecimentos. Acabamos nos separando, e aí quando separa tudo. Aí a gente enfraquece. Aí o meu ex-marido me deixou, eu tentei fazer sozinha. Mesmo assim, sozinha, como o Robson fala, a gente não consegue. Tive muitos desafios, decidi vender o comércio. E aí encontrei um comprador e ele falou assim, olha, eu compro, mas eu não vou comprar só. Eu vou comprar 70%. O restante dos 30% você fica como a minha sócia administrativa comigo. Porque eu não entendo e ele não entendia do ramo ainda, era só eu que entendia. E aí me desafiei com esse sócio, fiquei por 5 anos, né, como empreendedora, tentando empreender, né, sendo dono do negócio ali, pelos desafios da vida. E eu era uma menina quando comecei, não tive muitos estudos, foi mesmo pela graça de Deus e pela permissão que Deus nos deu e a capacidade, a coragem de trabalhar. Mas, mais uma vez, o tempo nos dá uma rasteira e eu tive que me desvincular do meu sócio.
chegou um certo momento que eu falei assim, olha, é o seguinte, eu não tô me sentindo bem nessa parceria e eu não tinha condições de comprar a parte dele. Falei assim, olha, vamos fazer aqui um acordo. Eu vendo a minha, tá tudo certo. E você segue o seu fluxo aí. Nesse momento, eu já tinha preparado pessoas para estar com ele. Inclusive, eu tenho 2 pessoas até lá hoje que trabalham com ele, são 2 irmãs. Então, eu preparava elas, na verdade, para ser a minha sucessora, quando eu viajava. Porque eu tive momentos maravilhosos, né, como empreendedora lá no passado. Eu agradeço a Deus em questão de gratidão, porque tudo que Deus me proporcionou, eu fiz. Todas as pessoas que eu precisei ajudar, eu ajudei. Então é como o Robson falou, talvez se eu tivesse comido só meio ovo, teria algo mais especial guardado. Mas a gente aprendemos com nossos erros, nossas fraquezas. E aí, ensinei as meninas, o cara aceitou o negócio. O que aconteceu com a minha vida? Virou o jogo. Virei funcionária de um supermercado. Fui ser fiscal administrativa, na verdade, foi para administração. Em vez de ser dona, eu virei uma CLT, fui registrada e comecei a trabalhar nesse supermercado. E foi um grande desafio para mim, porque uma vez que eu sempre fui dona, e aí eu passar ali a obedecer algumas ordens. Não que eu sou uma pessoa que não aceito ordem, claro que não. Mas chegou um certo momento que foi me dada uma autoridade e as pessoas, o próprio lá da equipe, lá dos donos, começou a tirar minha autoridade de uma forma que eu não sabia. Eu era pega de surpresa por algumas decisões. Eu chegava, o que aconteceu? Fulano mudou isso, fulano fez, mas ele não passou por mim por quê? Então eu acabei me deixando, me moveu ali aquela tristeza no coração e a vontade de sair. Foi quando em janeiro de 2024 eu pedi demissão. E falei assim, eu tô fora, não consigo trabalhar numa empresa onde não há comunicação, foi acordado uma coisa e tá acordado outra. E aí, foi onde eu saí daquela empresa, em 2024, em janeiro, quando eu iniciei na Uber. Falei assim, agora eu vou fazer o que na minha casa? Fiquei uma semana em casa, fiquei agoniada e falei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu falei assim, já sei, vou ser Uber. Me desafiei, sem conhecer nada em São Paulo, só conhecia Guarulhos e a região que eu trabalhava e mais nada, eu nunca fui de sair. Me desafiei e fui, falei, Senhor, vamos comigo. É uma experiência, tô aqui pra isso. E aí me desafiei na Uber. E na Uber eu fiquei ali 1 ano e meio, até conhecer o Robson, que foi em agosto de 2024. 25, né? 25. E aí foi onde Deus preparou essa oportunidade, que é de fato algo que eu esperava. Eu falava assim, eu não quero mais ter comércio, eu não quero mais ser funcionária, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que vai ser pra mim. Na minha mente eu não tinha uma visão do que eu queria, eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria alguma coisa, mas não sabia o quê. O que eu queria, eu não tinha aquela clareza na minha mente. Então eu ficava buscando todos os dias alguma coisa, uma oportunidade, alguma coisa nova. Até a minha irmã me ligar e falar pra mim que ela tinha arrumado um emprego. Eu falei, um emprego? Eu falei, puta, não era isso que eu queria não, mas vamos ver. Mas na verdade era uma oportunidade que Deus tinha colocado no meu caminho, que foi conhecer aí a empresa. E aí eu descobri que existe sim um modelo de negócio onde a gente não precisa aí se preocupar com o funcionário, se preocupar com aluguel, se preocupar com franquias, se preocupar com a despesa, porque eu já fui, eu sei como é que é, pagava aluguel, eu pagava 20 mil de aluguel, naquela época era muito dinheiro, e foi uma das coisas que acabou a gente nos prejudicando, porque o aluguel, quando você começa a pagar aluguel numa empresa, e a empresa não te dá um retorno, você começa a entrar na escassez. Aí eu comecei a pegar recursos do banco, que você fica num desespero tão grande, e você começa a procurar recursos, só que chega um momento que você só cava um buraco mais fundo para você. E foi o que aconteceu comigo. Inclusive, infelizmente, ainda hoje, eu ainda estou pagando um preço por esse processo de quando eu era empresária lá em 2023, quando eu comecei.
um processo trabalhista que ainda até hoje eu estou pagando. Então eu perdi uma causa muito grande na Justiça do Trabalho. E é isso. Esses são o desafio da pessoa que quer empreender em um modelo convencional. Então nós hoje temos um modelo exclusivo, né? Que nos dá essa segurança, porque nós somos parceiro de uma empresa, que é a Nippon Flex hoje, que já está aí no mercado. Foi uma das coisas que eu analisei para não ter de novo um desafio aí de quebrar novamente ou de entrar numa furada. Então temos um modelo de negócio que a empresa é consolidada, são pessoas que estão lá há muitos anos, não tem condições de eu achar que vai dar errado, porque tem pessoas que estão lá há muitos anos. Então é algo que a gente começa a perceber e realmente visualizar essa situação. E aí foi onde eu conheci aqui, vou mostrar para vocês, um plano de negócio exclusivo, né? Com o quê? Com mentoria. Porque até o momento na minha vida eu nunca tive esse conhecimento de trabalho. Eu trabalhava de uma forma, muitas das vezes, errada. Achava que era certo, mas às vezes errada, porque eu não tive o quê? Não tive uma preparação, não tive um treinamento, e não tive alguém que me ensinou a fazer estratégias. Então hoje, trabalhar com o que nós trabalhamos lá na Vital, no nosso plano exclusivo de negócio, o mais interessante, o que eu mais prezo hoje, que eu gosto muito, é a nossa mentoria, porque de fato as pessoas elas estão ali com a gente, segurando a nossa mão, nos mostrando o caminho, nos direcionando. E aí eu descobri, a partir daí, que realmente empreender é o caminho. Só que empreender de uma forma segura, de uma forma com estratégia, porque não dá para você se aventurar em empreender de uma forma que você não saiba o que está fazendo. O mercado aí fora, realmente, você vê muitas oportunidades aparecendo na sua frente. Só que o desafio é grande, você não está aqui para perder dinheiro, a gente nem tem como vai perder. E aí foi quando eu falei assim, agora eu vou aprender a trabalhar de fato, de verdade. Aí eu comecei a me perguntar, nossa, eu sempre trabalhei e nunca tive vida. Porque quem trabalha, gente, o problema do trabalho convencional, tanto da parte do CLT, como do empreendedor, do pequeno empresário, que era o meu caso, a gente não tem liberdade. Eu tenho 2 filhos, né? E infelizmente, um exemplo assim muito dolorido para mim é quando eu lembro que quando eu ganhei o meu filho mais novo, o Davi, que hoje tem 16 anos. Ele nasceu em dezembro, quase nas festas de final de ano. E infelizmente ele teve uma complicação e voltou para o hospital. Fiquei 15 dias com ele. E lá no hospital eu tinha que trabalhar de lá. E depois que ele saiu do hospital, eu tinha que voltar para a empresa carregando ele no bebê conforto. Eu não tinha vida para os meus filhos. E depois que ele cresceu, eu deixava nas creches o dia inteiro. Eu só via meus filhos à noite. Então praticamente os meus filhos cresceram sem eu participar de muitas coisas, deixando na mão de um, na mão de outro. E isso é muito enriquecedor. A pessoa que tem as condições de ter o seu negócio próprio, ter o seu trabalho e poder cuidar da sua casa, da sua família. Porque é o nosso bem maior. Hoje eu sei o quantas coisas eu perdi importante na vida dos meus filhos. Só que graças a Deus, hoje nesse modelo de negócio que eu estou, eu recuperei um pouco. Lógico, não tudo, porque já cresceram. Aquelas crianças de 10, de 20, 10, 5 anos atrás, sei lá, a gente acaba perdendo alguma coisa. Mas hoje, no modelo de negócio que eu tô, onde me dá liberdade geográfica, liberdade de horário, onde eu posso programar o dia que eu quero ficar com eles, o dia que eu vou viajar, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Então esse é um negócio realmente dos sonhos. E isso para mim tá mudando a minha vida, né? Só que eu faço uma pergunta que todo mundo faz. E os nossos sonhos? Eu realizei alguns sonhos, pequenos. Só que eu tenho um sonho grande hoje. E como é que eu ia realizar os meus sonhos, talvez trabalhando, empreendendo de uma forma errada, ou até mesmo dirigindo nas ruas de São Paulo? Eu não estou falando que ser motorista de aplicativo é algo errado. Não, é um trabalho muito digno. Eu, de fato, sou muito grata a Deus pela oportunidade de poder estar nas ruas de São Paulo, porque eu falo que só os fortes prevalecem na cidade de São Paulo. E eu não tinha medo. Eu chegava em casa às 4 da manhã, 5, 6 da manhã, porque bem na época que eu estava na Uber, foi na época que explodiu a bomba do funcionário lá que me processou. Então eu precisava de recurso para cumprir aquela obrigação. E eu chegava em casa às 6 da manhã com as crianças preocupadas.
Mas eu sempre fui uma pessoa muito guerreira. Só que como é que eu vou realizar sonhos numa escassez que nem eu conseguia entender o que estava acontecendo? E aí foi onde eu conheci, né, a empresa e descobri que nesse modelo de negócio a gente não precisava se preocupar com isso, com franquias, com custo com colaboradores. Falei, meu Deus, sem aluguel, cara, muito maravilhoso. Gente, é o emprego, é o emprego, é a empresa dos sonhos, né? Sem custo administrativo, né? Então eu falei assim, caraca, agora eu não vou mais precisar me endividar, pegar dinheiro do banco ou deixar um fiador, coloquei coisas do meu nome como fiança naquela época. Então hoje eu descobri que isso não precisava mais na minha vida. Eu falei, é isso mesmo que eu quero, é pra mim é isso que eu quero na minha vida. E aí eu conheci e, e estou aqui hoje passando para você um pouco como é que é empreender em um modelo de fato exclusivo, né? Aí, você consegue passar aí, Robson? Aí eu falei, Robson, como é que eu faço esse trabalho trabalhando na Uber? Ele falou assim, olha, você pode fazer esse negócio porque nós temos 4 pilares que sustentam o nosso negócio. Então não vai ter problema. Mas como assim? Pessoal, olha, você vai começar a fazer da sua casa. Você pode fazer no seu como uma renda extra, porque na verdade hoje muitas pessoas de fato procuram uma outra fonte de renda, porque infelizmente o salário do trabalhador hoje, um piso é muito baixo e, tem, e assim a economia aí não acompanha o salário das pessoas que trabalham, dos empregados, né? A escassez existe em todos os cantos, então todo mundo busca uma renda alternativa, uma renda extra. E isso para mim também era importante. Eu precisava de uma renda extra. Eu estava num processo que estava me custando muito trabalhar o dia inteiro. Eu precisava mesmo. E ele falou, olha, aqui o nosso modelo de negócio, ele é sustentado em 4 pilares. Você pode fazer da sua casa. A gente vai ter um sistema de venda direta e também vai ter treinamentos. Falei, nossa, treinamentos? Eu nunca fui treinada para nada, gente. Então achei extraordinário. E falou assim, depois de tudo isso, você ainda pode ser um distribuidor independente. Falei, sério? Bacana, né? Vamos lá. Aí abracei. Então hoje nós trabalhamos ali com um modelo exclusivo de negócio, onde a gente começa a fazer o negócio da nossa casa, né? Onde temos um mentor que realmente nos dá a orientação, nos mostra o caminho, nos mostra a direção. Aí eu comecei a fazer esse trabalho. Fui uma vez com o Robson, fui nervosa, não deu certo, saí de casa, é hoje que eu vou vender e tal, naquela energia e aquela empolgação. Vamos lá, fomos, infelizmente na primeira visita foi uma frustração, já queria desistir. Falei, esse negócio não é fácil não, como eu pensei não. Robson, eu vou desistir, eu não... Olha, Robson, não tem condições não, tá dando tudo errado, eu dirigindo na Uber ainda, né? Aí o Robson, não, marca mais outra visita. Falei assim, vamos lá então, agendei mais outra. Não deu certo, o cara cancelou, era um amigo meu. Falei, Robson, quando eu falei para o cara que eu ia com um amigo, ele cancelou. Vou mudar a forma de abordagem. Aí eu comecei a estudar a forma de eu marcar as apresentações, porque eu estava falando de uma forma empolgada. E aí a gente começa num negócio novo, temos que ter a clareza e a paciência de aprender, né? E atenção. E eu cheguei em casa, vou ficar rica mesmo, já achei o negócio. Comecei a ligar para todo mundo de uma forma desesperada. Só que o modelo não é isso. O modelo é fazer de uma forma simples, né? Aí, beleza. Fomos embora e comecei a fazer o trabalho. Fomos numa visita do meu irmão. Fizemos o negócio, foi maravilhoso, deu certo. Peguei no gás e hoje já estamos aqui. Hoje eu já falo que eu já estou praticando assim aquilo que de fato foi traçado para mim, né? A empresa hoje já é consolidada no mercado com mais de 10 milhões de produtos vendidos, que é algo que sustenta aí quando vamos passar para alguém essa experiência ou passar esse plano de negócio para pessoas que estão buscando, porque tem muita gente buscando uma oportunidade de negócio, né? Como ontem mesmo, a Érica mesmo falou para mim, uma das minhas filhas empresariais aí, que uma indicação já ligou falando que quer trabalhar. Olha como as pessoas estão buscando alguma coisa, né, gente? Então, aí eu falei, amiga, é o seguinte, se ela já quer, então você já vai entrar no plano de negócio, já vai falar como funciona. Então, as pessoas estão buscando as oportunidades de trabalho. E só falta o quê? Nós levar essa oportunidade. É a gente que vai levar isso para essas pessoas.
Então, existe sim pessoas buscando uma renda alternativa, buscando sair de uma situação difícil, buscando levar um recurso para dentro de casa. E nós somos aqui bênçãos do Senhor para levar qualidade de vida para essas pessoas também. E aí é isso que me deixa feliz hoje estar nesse negócio. E quando eu comecei nesse negócio, gente, eu não sei como é que tá meu tempo aqui, Robson, só me orienta aí. Tá me ouvindo? Robson? Tem 20 minutos aí. Certo. E assim, hoje, quando você fala de uma renda alternativa, as pessoas que trabalham no modelo convencional, trabalhador CLT, eles não ganham a forma, não tem uma condição de trabalho que a gente tem de ganhos, né? E eu falei até para a Erika ontem, amiga, hoje vai ser muito fácil você vender, passar esse plano, porque essas pessoas estão buscando, elas têm, quando elas chegam, lógico que ninguém sabe como é que é, eles querem entender. Então você tem 3 opções para passar para ela. Você fala, olha, eu tenho 3 opções de você ganhar dinheiro comigo fazendo esse negócio. E você espera decidir. Então ela vai ter a primeira opção, que é da indicação, ela vai indicar e vai ganhar. Ela tem a segunda opção, que é ganhar 20%, onde ela vai fazer o trabalho com você. E ela tem a terceira opção, onde ela pode ganhar 50%, tornando um distribuidor. Então nós temos três pilares que podem ajudar essas pessoas a sair de uma escassez que estão vivendo. Então são 3 opções que vai sentido. Hoje eu tenho uma amiga minha, a manicure, que ela ganha dinheiro comigo só na indicação. E ela não faz o negócio. Então é uma renda que de fato abrange um todo. Todo mundo pode fazer uma parceria com você. É só a gente falar. Então, como diz o Robson, como é que é? Calado? Não. Mudo não sabe. Como é que é, Robson? Esqueci. Ninguém sabe o que calado quer. Ninguém sabe o que calado quer. Então, se a gente não falar como que é, ninguém vai querer, porque eu não falei. E aí faz sentido para muitas pessoas isso. E aqui, gente, eu quero passar para vocês algo assim, uma experiência mesmo. Eu tô passando algo que aconteceu comigo. Eu tô bem resumindo, eu tô muito focada no folder, né? E assim, os resultados que eu tive, né, quando eu comecei esse negócio, mesmo trabalhando na Uber, no primeiro mês, que foi em agosto, eu comecei a ter um resultado. No primeiro mês, trabalhando 15 dias com um e com o outro no paralelo, ainda toda atrapalhada ainda, eu consegui 2.000 de renda extra, né? E aí eu falei assim, nossa, Robson, eu já fiz, eu sempre marquei, né, as minhas contas, eu sempre sou organizada, eu marco lá quanto eu tinha vendido, as minhas comissões. Eu tenho um caderninho aqui que eu marco as minhas coisas, ó. Não sei se vocês verem aí, ó. Aqui, ó, é um mês de... Não dá pra ver, né? É que a minha câmera é meio ruim. Então, eu tenho um caderninho, uma contabilidade particular minha, que eu via marcando todo mês que eu fazia. Eu já fazia isso na Uber. Porque eu sempre fui do financeiro nas empresas lá que eu passei. Então, eu sempre fui organizada de marcar, contabilizar os gastos, as despesas, as receitas. Então... E eu comecei, mesmo trabalhando na Uber, eu relacionava o que eu gastava de combustível, eu relacionava o que eu gastava de pedágio, eu relacionava o que eu gastava de alimentos na rua, quando eu tinha uma multa. Então, eu sempre contabilizei a minha receita e a minha despesa. Então, eu tinha meu débito e o crédito sempre regular, sempre certinho. E todo mês eu fazia o meu fechamento para saber se estava dando resultado, lucro ou prejuízo no final. E mesmo assim, na empresa, na Nippon Flex, eu também fazia o meu relatório. E aí eu fechei agosto com 2.000 reais de renda extra. Eu falei assim, nossa, Robson, tô gostando desse negócio. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro nesse negócio aqui? Foi quando o Robson falou assim, olha, para você ganhar um pouco mais, 50%, se você quiser de fato, você tem que comprar aqui uma distribuição e você começa a ganhar aí. Vai virar um distribuidor, vai ter CNPJ. Aí eu falei assim, nossa, mas não vai ter funcionário não. Não vai ter funcionário não. É você e você. É o resultado seu que você vai levar para sua vida. E aí eu decidi, eu falei assim, nossa, mas como é que paga isso? A gente pode parcelar, ver o que você pode fazer. Nada que não seja, que você não consiga, não queira kit, né? A gente não tá aqui para esganar ou depelar ninguém. E aí, mas eu vi a oportunidade de um crescimento. E assim eu fiz, me desafiei, tomei a decisão de adquirir ali a cota máxima ali, me tornei distribuidora com 21 dias no negócio e comecei a trabalhar.
E aí, em fevereiro, em agosto, eu ganhei 2 mil, né? Em setembro, em setembro eu faturei R$ 6.300 no segundo mês. Falei, nossa, Robson, eu vendi 6 mil sem saber, ainda aprendendo ainda. Ele falou, é isso mesmo. Então eu comecei a sentir gosto do negócio. Aí em setembro eu fiz 6 mil. Outubro eu fiz 7 mil. Tá aqui marcadas, a minha contabilidade tá aqui, ó. Em novembro eu fiz. Em novembro deu uma caidinha. Eu fiz R$ 5.000, mas tá tudo bem. Dezembro eu fiz 7. E aí, gente, eu falei assim, olha, faz sentido o negócio. Então, eu falo assim para as pessoas que estão aqui hoje, talvez eu tô passando um pouco das minhas contabilidades, porque às vezes a gente espera, lógico, ganhar muito dinheiro e tá tudo certo, é isso que a gente quer mesmo. E para mim, os meses que eu fiquei setembro, outubro e novembro, um mês de aprendizado, onde eu não sabia de nada, eu não sabia nada de marketing multinível, eu não sabia falar, eu não sabia me posicionar, eu comecei a adquirir conhecimento, eu comecei a ir nos treinamentos, eu comecei a visualizar as pessoas fazendo, e eu fui fazendo daquela forma que era falada para mim. E eu me desafiando cada dia. Falei assim, vai chegar a hora que eu vou entrar no momento que eu quero, que é o ápice do negócio, como o Robson fala, me rompeu o meu teto, era o meu desafio. E aí quando foi esse ano, para a glória de Deus, eu consegui para a glória de Deus, esse ano, em janeiro eu rompi o teto. Então foi onde eu tive o maior ganho nesse negócio, foi em janeiro. E aí onde eu também adquiri, Deus preparou aí a vinda da Maria Fernanda e Alcione como minhas filhas empresariais, que me ajudaram bastante. E para mim fez muito sentido. Então eu falo para vocês, não se preocupem com o hoje. Eu sei que todo mundo precisa para ontem um resultado, mas a construção ela é permanente quando ela é feita com qualidade, né? Com sabedoria. Eu também queria para ontem um resultado extraordinário, ganhar 20, 30 mil reais. É o que a gente está preparado, nós estamos sendo preparada para isso. Eu sei que vamos chegar lá. É por isso que o Robson falou. Ele vai fazer vamos ser todos milionários. Mas isso também, cada um tem que fazer a nossa parte. Ele já faz a parte dele, que é passar as nossas estratégias. E aí foi o que aconteceu. Em novembro eu tive um desafio, um momento de desistência no negócio. Foi quando eu abri a minha perna de Day Master e eu não consegui fechar em dezembro. Aquilo me morreu, eu fiquei muito chateada, muito triste, meu coração entristeceu, porque eu falei, eu queria aquilo, mas não era o meu momento, eu não entendia. Então, às vezes, a gente fica triste por um resultado que a gente quer, só que é momento para todas as coisas, e eu não entendi o porquê. Aí eu falei, Robson, você já sabe, né? Eu vou voltar para Uber. Falei pro Robson isso aí em dezembro, chorando. Ele falou assim, Vitelma, você que sabe, eu tô aqui para te apoiar no que você precisar. E aí eu fiquei ali, ele falou assim, vamos. Aí ele me chamou para uma conversa em dezembro. Minto. Eu fui convocada para uma reunião, desculpa, gente, uma reunião na Vital, né? Só de líderes. E naquele dia, eu ainda triste com o resultado de dezembro, que era para fechar já aquela cota, eu não tinha conseguido no mês de outubro. Eu fui triste para a Vital, para essa reunião. Mas quando eu cheguei lá na Vital, que pela primeira vez eu cheguei, tinha um espaço reservado para mim, com a plaquinha escrita meu nome, eu falei assim, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. E tá tudo certo, faz parte do processo. Eu sou merecedora de estar aqui. Eu sou merecedora de alcançar os meus objetivos. E aí eu decidi continuar naquele negócio. E junto com o Robson, lançamos uma estratégia, fizemos um planejamento. A gente se reunia, rascunhava e fazia protocolos. E quando foi em janeiro, de fato, eu alcancei um tão sonhado, né? Conquista aí do primeiro lugar. Ganhei um prêmio, né? Parabéns da Alci também, que você ganhou aí. Sou muito feliz. Sei muito bem como é que é esse momento maravilhoso. E aquilo para mim foi assim a resposta de Deus mesmo. Então eu rompi o teto em janeiro. Quando foi em fevereiro, março, eu também, vamos o Robson saindo aí nas nossas visitas, rompi novamente o teto. Alcancei aí o teto máximo, acho que foi 17 mil em fevereiro também. E para honra e glória do Senhor também, no mês de março, em abril. E em abril
Eu também rompi o teto. Eu tive uma renda, um lucro líquido no mês que eu nunca tinha tido assim na minha vida, que foi de R$ 22.000. E ali pra mim assim foi algo extraordinário. E eu falei assim, nossa, faz sentido fazer um trabalho com planejamento, com consciência. Então eu falo que todos os nossos treinamentos que nosso líder passa, ela é muito válida, é enriquecedor, porque a gente só aprende a fazer quando a gente se desafia. Se eu tivesse desistido desse negócio lá em dezembro, eu não estaria aqui hoje. Foi quando Deus abençoou a vinda da Érica, algo que eu não sabia. A Érica, para mim, foi uma pessoa que realmente Deus preparou. Porque a minha 0x, que já chegou no gás, chegou aí para alavancar um resultado e me ajudar nessa nova missão aí. Eu tenho certeza que ela vem agregar bastante aí, Érica. Muito obrigada aí, a Maria Fernanda também, a Alcione. Temos as meninas hoje comigo aí, não sei se estão aqui, a Mônica, a Sirlene. Gente, é assim, antes das meninas chegar, infelizmente vai haver pessoas que vai ficar no caminho. É como o Robson fala, a gente vai puxar na mão de quem quer. Então eu tive mais 3 consultores que ficaram no caminho. Mas porque eles desistiram. E você só tem que fazer, e você só tem que ficar ali, ajudar quem quer ser ajudado. Eles desistiram, fazer o quê? Tá tudo certo. Ele falou, olha, Thelma, não vai dar. Tá tudo certo. Mas são pessoas que eu converso hoje, vira e mexe, mandam mensagem. Tem consultora minha que tá no grupo até hoje, mas não tá fazendo negócio. Ela fala, nossa, eu fico vendo você, como você evoluiu. Nossa, vi como você cresceu. Eu falei assim, então, venha, volte, junte-se a nós, juntos vamos fazer diferença. Só que cada um tem um momento para todas as coisas. E elas não quiseram se desafiar. Então, aquela pessoa que tiver hoje com problema, gente, há tempo para todas as coisas. E é isso, gente. Eu acho que eu não sei se o que eu fiz, o que eu falei. E uma das Eu coisas posso também. falar uma coisa? Fale. Eu fiz uma lista, a Linda pediu para eu fazer uma lista, e aí eu fiquei falando, ai, será que essa pessoa vai querer? Ai, será que essa pessoa não vai querer? Então foi a resposta da lista que eu fiz. Eu tô até emocionada, porque eu fiz a lista, mas aí você fica pensando o que que o outro vai pensar, né? O que que o outro vai falar. Você nem foi na casa do outro, você nem sabe o que que o outro vai falar. Aí eu falei assim, não, mas essa pessoa aqui não vai, essa pessoa vai. Aí você fica, aí eu fiquei selecionando, aí depois eu fiquei pensando, ué, será que isso está certo? Às vezes a pessoa que a gente acha que não vai aceitar é a que vai aceitar. É E isso aí, mesmo. É e isso aí foi o mesmo. caso que você falou. Às vezes você fica pensando demais, para de pensar e faz, né? Eu também tive esse problema no começo. E a gente quer. Sabe qual foi o meu maior erro no começo do negócio? Foi eu fazer a opção das pessoas. Eu comecei a fazer a minha lista, que tá aqui no caderno, eu fiz muitas listas, e eu comecei a falar essa não, essa sim, essa não, essa sim. E sabe o que aconteceu? Naquela pessoa que eu falei não, que eu voltei e fui, foi onde aconteceu. Porque muitas das vezes, gente, a pior coisa, a forma de você querer parar o negócio é na sua casa que começa o desafio. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu liguei para minha mãe numa mesma semana, lá na Bahia, falei, mãe, entrei num negócio que agora eu vou aí, vou fazer um trabalho com a senhora aí, tal, tal, entrei num negócio que eu vou ficar rica. A gente se emociona, tá tudo certo. Como diz o Robson, no hahahu. E eu fiquei eufórica com aquela situação. Minha mãe falou assim, filha, não venha pra cá. Esse negócio não dá certo. Olha, já passaram por aqui. Fique aí. Se você quiser fazer esse negócio, filha, fique aí em São Paulo, que pelo menos tem mais gente. E aqui não tem essas pessoas que você quer vender essas coisas, não. Aquilo eu falei assim, puta, não acredito, Robson, não vai dar certo, não. E quando eu aceitei, quando eu fechei o negócio pra ser um consultor, eu falei assim, Robson, eu posso fazer esse trabalho em qualquer lugar? Ele falou, pode. Eu falei, eu já imaginei na minha mente lá no Nordeste. Eu falei, nossa, eu vou arrebentar, eu vou estourar no Nordeste. Eu vou levar essa novidade, essa tecnologia pra lá, ninguém conhece. Mas a minha mãe falou que já tinham passado por lá. Que aquilo ali era uma enganação, falou na minha cara, a minha mãe. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E aí eu fiquei frustrada. Eu falei, Robson, não, calma, imagina, eu entendo ela, é medo, é preocupação. Não é porque ela quis, é uma forma dela te proteger, porque você já teve os seus problemas aí, ela acha que você tá caindo num roubada novamente, mas vamos seguir em frente. Então eu tive muito desafio com famílias.
Hoje, da minha família, só um irmão meu adquiriu o produto, acreditou no meu negócio. Só um. O resto, ninguém. Eu não vendi para minha família toda. E até Não, hoje, aí a minha mãe... família, eu nem falei nada, tanto é que eu fui na reunião do Robson, né? Ninguém sabia onde eu fui, ninguém soube Então, nada. Onde você e a foi? Eu minha... fui E o mais numa interessante que... apresentação top. Então, e o mais interessante é que a minha mãe passou-se o tempo e ela me ligando. E aí, minha filha, como é que tá? Tá tudo bem, mãe, tá tudo certo. Por mais que às vezes tem meses, como diz o Robson, tem as nossas ondas, né? Então, lógico, é normal você ter uma onda, uma onda baixa, uma onda alta. E mesmo nas ondas baixas que eu tive, que é normal, por isso da importância de comer hoje um meio ovo, porque na onda baixa você tem a sua tranquilidade, o seu teto ali. Falei, não, mãe, tá tudo certo, tá sucesso aqui. Beleza, aí não contentou, ela veio esse ano pra cá. Quando ela veio esse ano pra cá, foi logo em janeiro que eu atingi o teto, que eu me desafiei na minha graduação, onde eu fui lá e comprei a minha pontuação lá, fiz um investimento e graduei, fechei a minha master e abri a minha executiva. Então, o que eu fiz? Eu trouxe todo o meu investimento que eu investi para minha casa. E quando ela chegou aqui, que ela viu aquilo, ela se assustou. E aí ela passou 3 meses aqui. Ela vinha e voltava na minha casa, e aí as coisas... Estavam aqui algumas coisas ainda. E eu ganhei um colchão na época também. E eu trouxe o colchão para minha casa. E coloquei na minha sala. E aquilo incomodou a minha mãe. Ela falou assim, filha, você tem certeza que você quer ficar nesse negócio? Não é melhor você ficar igual a sua irmã, procurar um emprego, que pelo menos você tenha um salário todo mês? Cara, aquilo me matou também. Olha, eu falei, eu fiquei, travei, na verdade eu travei as minhas vendas em fevereiro por causa disso, praticamente. Porque aquilo que a minha mãe falou, eu chegava em casa, eu via as minhas coisas, eu ficava angustiada já. Falei, meu Deus, será que minha mãe tem razão? Parece que a nossa mente, ela é traiçoeira, ela nos polui a gente, ela é falsa. Então, eu fui pôr na minha mente que minha mãe estava certa. E eu travei. Quando foi um belo dia, saindo da Vital, numa segunda-feira, todo mundo lá alegre, feliz, no treinamento, e eu quieta no canto. Não sei se vocês lembram. Eu fiquei uns dias quieta. Eu tava vendo aqui, eu tava lá, mas tava lembrando as palavras da minha mãe. Filha, não é melhor você arrumar um emprego e ter um salário por mês para você trabalhar? Aí eu contei pro Robson. Aí ele falou assim, vamos fazer um desbloqueio aqui para destravar suas vendas e fazer um processo de emocional. Vamos, sentei com o Robson e conversamos e eu descobri tudo que minha mãe falou era inconsciente. E quando eu entendi aquilo, o negócio começou a explodir. Foi bem na época que chegou a Érica. Assim, aí chegou a Érica, eu vendi meu colchão, as coisas começaram a acontecer, eu bati o teto, cheguei a 22 mil reais. Foi nessa época de desafio da minha vida, eu tava parada, eu tava com problemas psicológicos da minha mãe, achar que o negócio era errado. E não acreditava no negócio. E aí, para completar mais ainda, ela caiu, machucou o pé. E eu fui lá e presenteei com o chinelo da nossa tecnologia. E ela falava pra mim, nossa filha, funciona mesmo. Quando eu uso esse chinelo, eu não sinto dores. Aí veio meu pai pra cá, deu um bracelete. Depois me mandou mensagem, filha, olha, o negócio funciona mesmo, parabéns. Olha, eu vou fazer aqui a propaganda pra você. Aí eu comecei a mandar as coisas pro Nordeste, só pra eles terem conhecimento daquilo que eu falei pra eles. E aí as coisas começaram a acontecer novamente na minha vida. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus aí por não ter desistido, por o Robson ter tido a paciência de todas as vezes, às vezes eu sou muito chata, toda hora eu ligava pra ele, mas por isso que eu falo, e ele fala, se tiver problema, me liguem. Eu tô aqui pra todo mundo. Eu só vou ajudar aquele que me procurar, né? Então faz sentido procurar por ele. E eu procurava várias vezes que tava com problema. E ele ia ali na paciência, com essa serenidade que ele tem, essa inteligência, capacidade de estratégia e fazer um trabalho bonito e perfeito comigo. E as coisas começaram a acontecer. Então, cada um de vocês, cada um tem os nossos desafios. Ninguém sabe de tudo. E as coisas acontecem e nós não temos que querer desistir. É que desistir é fácil, né, gente? Desistir é muito fácil do que continuar. Mas as pedradas, elas vêm, mas elas também, nós podemos devolver elas de volta. Por além. E é isso.
Fale pra mim vocês aí alguma coisa, alguma pergunta, não sei. Falei demais, me emocionei. Tô Falou. suando aqui. Eu tô sentada, mas o suor tá caindo aqui nas costas. Falou com muita propriedade, falou bonito, me inspirou. Isso é louco, né? Eu Você vou- falou o que nós tínhamos que ouvir. emocionou, meu eu, filho. eu tentei passar aquilo que o que eu tô vivendo até hoje no negócio, né? Que eu tenho muita coisa pra viver. Talvez eu esqueci algumas coisas, mas faz parte. Mas eu quero passar pra vocês. Acho muito importante cada um de nós temos a nossa própria identidade, ter a nossa história, porque a minha história pode ser algo que motive, né? Um espelho para alguém. Então, que a minha história de sobrevivência, de vida, né? Seja algo que impacte aí a vocês, que não desistam, como eu não desisti, se desafiando. Eu sei que não é fácil a caminhada, mas nós estamos uma equipe e eu sei que sozinho a gente não consegue. E se estivermos juntos, a gente consegue. Como diz a Fabi, somos as 5 melhores, como é que é? Eu não sei falar essas coisas, gente, eu esqueço, mas... A média das 5 pessoas que convivemos. Então, a gente tem que se olhar, se agarrar nisso. E a gente tem uma equipe aí de pessoas maravilhosas. A Fabi sempre foi assim uma inspiração para mim, de capacidade, de guerreira. Guerreira não, ninguém mais aqui é guerreiro, tá? De memorável que ela é, porque o Ró falou que nós não é guerreiro. A minha vida de guerreira já passou lá quando eu era braçal. Porque, gente, eu na empresa que eu trabalhava, eu fazia tudo. Era um homem da história. Então, eu não sou mais essa mulher guerreira. E às vezes... Oi. Oi, Fabi. Hoje, esse treinamento que você passou pra gente, qualquer pessoa que assistir, você consegue vender o plano de negócio pela sua história. Então, Fabi, eu nem consegui falar pelo plano, porque eu acho que eu me emocionei falando de mim. Você vai assistir a sua aula hoje e você vai entender o que você falou e os corações que você alcançou. Pode ter certeza. Parabéns. Parabéns. Você foi excelente. Solta o som aí, Vitor. Obrigada, Fabi. Você sempre foi uma inspiração pra mim, desde quando eu te conheci. O Ney. Ney, sinto sua falta lá, cara, na segunda, meu. Você foi o cupido da minha história, meu. Pelo amor de Deus, volta lá. Eu quero a sua energia de volta com a gente, meu. Sinto a sua falta, cara. Eu decidi na minha vida que às segundas-feiras eu não marco nada. Porque eu decidi, porque parece que durante a semana a gente faz o quê? Durante a semana a gente enfraquece, sabe? Eu mesma, às vezes, durante a semana, quando eu não tenho visita, cara, me dá uma tristeza no coração, uma vontade de desistir. Eu cheguei um dia, vou confessar pra vocês, porque as nossas fraquezas também, a gente tem as nossas fraquezas. Que eu saí de casa pra falar com a minha irmã, olha só, gente, saí de casa no objetivo de ir lá na empresa que eu vendi, que eu deixei pra trás, pra falar pra minha irmã assim, me aceita de volta aqui. Eu quero ter um trabalho fixo, tá difícil, eu não tô conseguindo vender. Olha a ignorância da gente, olha a desistência que a gente tem. Aí eu saí de casa, só quando eu cheguei lá na empresa, eu travei. Parece que Deus é misericordioso para com a minha vida e Ele não quer que eu volte para trás, Ele quer que eu vá. E aí, eu voltei, isso foi um sábado, eu voltei para casa e eu comecei a ler. Fui ler um livro, até do João Rodrigues, nessa época, onde eu me inspirei novamente. Então, aí eu decidi que, por isso que a gente precisa estar nas segundas-feiras lá, porque é nas segundas que nós renovamos as nossas energias, que nós saímos de lá com energia para que a semana seja mais leve. Quando a gente não tá na frequência da equipe, nós fraquejamos. E eu fraquejei, eu fui lá. Eu até perguntei para ela, Carol, quanto que você tá pagando por uma função X? Olha, gente, eu fui lá. Então não é vergonha eu falar das minhas fraquezas, mas eu falo porque depois eu tive Deus me deu a consciência e a decisão de falar, não, eu não vou desistir. E se eu tivesse desistido, eu não teria a Érica aqui conosco hoje. Se eu tivesse desistido, eu não teria rompido um teto.
Gente, você sabe o que que é romper um teto no mês e você ganhar 22 mil reais? Eu nunca tive. Eu acho que quando eu era. Talvez eu não contabilizava lá atrás, porque eu era empresária e não sabia de nada. Não sabia administrar os meus ganhos. Então eu não tinha uma mentoria que me ensina. Gente, a gente tem um cara, um mentor extraordinário que nos ensina até a guardar nosso dinheiro. Olha a nossa frequência das nossas aulas. Onde eu vou ter uma pessoa que vai me ensinar a guardar o nosso dinheiro? Vamos aprender a guardar aquilo que nós, o mais precioso, que é o nosso ganho, o que a gente está conquistando. E é nas segundas, Ney, que a gente faz isso. Cara, volta, desculpa, Ney. Eu me dei vontade de falar com você aqui. Você foi inspiração para mim naquela época. E nós tem um cara maravilhoso que é o Robson aí, que tá liderando. Olha a estratégia que ele fez. Você não tá lá, eu queria o seu nome lá também naquele papel. Eu coloquei o meu. Eu não consegui ainda esse mês, mas tá no meu coração. É um desafio para mim. Então, é isso, gente. Tem momentos para tudo. Robson, eu não tenho palavras para te agradecer pela oportunidade que você me deu de estar aqui hoje contando um pouco da minha história. Obrigada, Robson, por você acreditar em mim. E em muitos momentos que tentei desistir, você me trouxe de volta. Obrigada a toda a equipe. Vocês todos são extraordinários, Dalci. Sou sua fã, te admiro muito, te acho uma pessoa mais linda e elegante desse mundo. Fabi, Maria Fernanda, me perdoe qualquer coisa se eu não sou sendo a mãe maravilhosa ou sei lá que você espera, mas eu tô aqui, como diz o Robson. Mudo não sabe o que o calado. Como é que é? Mudo não sabe o que o calado quer. Então, fale. Alcione. Érica, eu estou aqui da forma. Aquilo que eu não souber, se eu não tiver uma palavra de conforto, eu tenho certeza que eu não vou falar nada. Mas se eu tiver, eu vou falar pra você. Então me procure, estou aqui para ajudar, para contribuir para nosso time crescer. Porque, gente, de verdade, quando a Dalci segunda-feira mandou mentalizar, fechar os olhos, pra você destravar uma coisa boa, eu não consigo fechar meu olho e não ver a cena daquele pódio lá na convenção. Então é um desafio na minha vida. Eu não sei em que posição eu vou estar, mas eu vou subir naquele pódio. E eu conto com vocês, conto com o Robson, porque eu sozinha eu não consigo. Eu sei que eu não consigo sozinha. Eu preciso de cada um comigo. De verdade, eu preciso que cada um me ajude, porque a gente vai chegar lá, eu não sei que posição, mas eu desejo do meu coração. Então, gente, deseje um sonho maior. Eu sei que é um desafio. Gente, eu tenho 9 meses de negócio. Como é que eu quero ser campeã do mundo? Não importa. É um desejo meu. É um desejo meu. Se eu vou chegar lá, não sei em que posição, mas eu vou subir naquele pódio em janeiro, 24 de janeiro de 2027. Porque a data tá na minha mente, marcada, gravada. Então, gente, tenha o maior sonho que vocês têm, se apegue a ele. E na hora de desistir, feche os seus olhos. E eu lembro eu segurando a taça da Fabi. Eu coloquei essa foto em todos os cantos do meu celular. Na tela de fundo, tela de início. É assim, é o meu sonho. É o meu sonho grande, gente. É o meu sonho grande. E é isso. Muito bem! Uma salva de palmas aí. Vitelma Reis, uma mulher abençoada, iluminada, inspiradora. Espero que hoje você tenha se sentido desafiado e constrangida para fazer mais e melhor. Eu digo para você, não precisa ser fácil, só precisa ser feito. E se você tem a opção de desistir, desista de ser um fracassado, uma fracassada. Desista de dar errado mais uma vez. Desista de desistir. Desista daquela versão antiga. Porque se você desistir, você vai voltar para onde você veio. Porque eu sei que na caminhada para chegar onde você quer, você vai sentir vontade de voltar para onde você veio. Só que eu vou dizer para vocês, quando você chega lá, quando você alcança, você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena.
E quando você olhar para trás, você vai ver as vidas que você impactou. Você vai ver as marcas positivas de transformação. Eu faço esse trabalho há 13 anos. Quantas histórias, quantas pessoas não estão aqui no nosso time hoje, mas são pais melhores, mães melhores, pessoas melhores. Cada um está conquistando aquilo que desejava. Estão no outro patamar. Então, eu só peço para vocês, na hora de desistir, olhe lá para o seu sonho. Não desista dos seus sonhos. Persista, persevere, porque o desafio que você tem hoje é a ferramenta que você vai encontrar de solução para entregar para as outras pessoas superar o que você está passando hoje. E para mim não está sendo fácil, não, viu, gente? Estou ganhando dinheiro, estou ganhando fortuna, mas estou apanhando. Mas eu tenho certeza de onde eu vou chegar. Eu tenho certeza que no final vai valer a pena. E não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Então eu digo aqui para cada um de vocês, na hora da dificuldade, abraça esse time aqui. Mas na hora da alegria, meu, celebra, porque valeu a pena. E tamo junto. Ótima quarta-feira. Conto com todos vocês aí no nosso Vital Experience. Amanhã, a sala secreta pela manhã. Sexta também, não. Sexta não sei, deve ter também. Mas estaremos juntos aí. E com certeza o nosso time possivelmente vai subir lá no palco. E quando a Fabi subir para ser homenageada no Vital Experience, quando a Dalci, a Marisa, todos que graduaram, né? Cone, Esther, enfim, Clarinda, que nós, o time inteiro, possa subir lá para sentir essa frequência da vitória, porque no nosso time o sucesso de um é o sucesso de todos. E eu acredito aí, grandes coisas estão por vir. É só o começo. Se você não chegou lá ainda, fica tranquilo, é porque ainda não é o final. Ótimo dia a todos! Deus abençoe, foi maravilhoso. Obrigada, gente. É isso mesmo. Eu fico feliz e como o Robson fala, eu me alegro nas conquistas de cada um de vocês. Eu me emocionei, eu chorei quando eu vi todo mundo conquistando a sua graduação. Gente, é emocionante. Temos que nos alegrar com a conquista de todos e torcer. Não é porque eu não cheguei lá que eu vou ficar. Não, eu vou vibrar porque eu vou atrair pra mim. Então eu vibrei, eu queria ter feito uma festa segunda-feira naquele palco lá. E se chamar no Vital, eu vou subir naquele palco. Dalci, leva as cornetas, leve tudo. Porque eu sou a primeira a declarar lá alegria e parabéns pra vocês. E Thelma, meus parabéns, meus respeitos por você, por toda a sua equipe. Você se colocou numa posição que todos passam por esses momentos difíceis, mas poucas pessoas se desafiam em chegar e dar a cara como você deu nesse treinamento. Por isso você tem meu respeito e você tem minha admiração. Eu te dou meus parabéns, porque contar a vitória é fácil. Agora, trilhar cada curva, cada dificuldade do dia a dia é para quem é corajoso. Por isso que essa mesma coragem que você teve de desafiar você mesma, de falar suas dificuldades, é a mesma coragem que vai te impulsionar para você chegar no pódio, porque a energia, quando eu estou me arrepiando falando com você, parabéns pelo seu desenvolvimento e parabéns pelo seu empenho, viu? Parabéns toda a equipe, porque todos são dignos de ser elogiado, reconhecido, não importa quem está no topo, mas todos estão no caminho, e o caminho é um só, realizações. Obrigada. Obrigado, Até mais, gente! Ney, Tchau, quer falar gente. aí, Ney? Não consigo. Bora, Obrigado, Ney! Bruno. Bora, Ney! Não. Você Só sabe que agradecer a eu você. sou sua fã, cara. Você sabe que sou sua fã. Olha, porque sua mulher não me ouça falar, mas eu sou sua fã mesmo, tá? Com muito respeito, tá? Muito. Te acho um cara incrível. Volta, Ney!
Hashtag volta Ney. Volta, Ney. Volta rápido. Volta, Ney. Volta pra nós. Sua energia contagia a gente. Sua sabedoria, suas palavras. Volta, Ney. Desse papo seu aí, cara. Venha me falar uns negócios de meridiano. Receba a nossa energia, Ney. Obrigada a todos de coração. Beijo, que Deus gente, abençoe o nosso dia. Parabéns, Thelma. Obrigada, Mafê, meu amor. Amo todas vocês, viu? Parabéns. Você é maravilhosa. Beijo. Beijo, gente. Nada.